De qualquer maneira, só a título de completar a biografia dele, ele aproveitou bem pouco esse Nobel, né? Porque ele morreu pouco depois, 3 anos, talvez, depois Ele disso. morreu jovem, né? Ele morreu muito jovem. E assim, mas a força, eu acho que a força do Camus, o Camus é um intelectual que ele não marcou, digamos assim, o espaço intelectual unicamente com o que ele escreveu, mas com o modo de vida que ele teve, da onde ele veio. Que isso sempre foi, a boca pequena sempre se falou que o Sartre tinha uma certa inveja do Camus, né? Porque o Camus vinha da classe operária. Naquele momento, como desde a Revolução Bolchevique, dizer que você vinha da classe operária significava dizer que, de certa forma, você tinha uma certa pureza de raiz. Era um selo de autenticidade. Exatamente isso, um selo de autenticidade. O que hoje pode ser vinculado, por exemplo, a se você faz parte de alguma minoria identitária. Também é um selo de autenticidade hoje em dia. Então, o Sartre se sentia um pouco, digamos assim, numa situação um pouco mais delicada, porque o Camus, primeiro, o Camus vinha da Argélia, portanto, ele vinha da colônia, ele vinha de uma família pobre. O que, evidentemente, isso acabou se virando contra ele, né? Quando veio a Guerra da Independência argelina e tal. Mas o Camus é um cara que teve muito claramente mais envolvido com combates do que o próprio Sartre, né? Pois é, então o Sartre tinha outros motivos para ter, digamos, um certo ciúme do Camus, né? Tirando a origem. Eu acrescentaria aqui o fato de que o Camus era muito bonito e o Sartre era muito feio. E também o fato de que o Camus... Provavelmente. Isso é inegável. E também o fato de que Camus escrevia muito melhor do que o Sartre, de uma forma muito mais sintética, além de ser um homem de ação também, além de um teórico, né? Escrevia muito melhor, né? O Sartre, como muitos filósofos da escola existencial dele, claramente, escrevia muito difícil, né? E, às vezes, muito abstrato. O Camus era bem mais desafetado, né? Exatamente isso, desafetado, concreto. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre Camus e a filosofia do absurdo que ele criou. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre Albert Camus e o sentido da vida. Então, Pondé, naquele livro Mito de Sísifo, o Camus começa falando o seguinte, quer dizer, num dos trechos do início, ele fala de um sujeito que acorda, toma o bonde, vai para o trabalho, almoça, volta para o trabalho, toma o bonde, vai para casa, dorme, acorda e começa tudo de novo. Até que um dia esse sujeito se pergunta por quê? Por que de tudo isso? E daí ele diz assim, Camus, pois é, cenários desabando, cenários que desabam são coisas que acontecem. Ele usa esse trecho para começar a explicar o que é a filosofia do absurdo. Explica aí, Pondé, o que em resumo significa essa filosofia do absurdo que o Camus criou? O Camus pensa a filosofia como uma espécie assim de ferramenta para a produção de lucidez, que é um tema existencial da época ali, tá?